professora Kércia e essa disciplina é a disciplina de letramento acadêmico. Hoje nós vamos falar sobre artigo científico que está no 3º capítulo do seu livro de estudo. O objetivo dessa aula é fazer com que você saiba o que é um artigo científico, para o que ele serve. E ao final dela, você estará apto a escrever um artigo científico. Vamos começar explicando, segundo as normas da ABNT, que são as normas que regulam os trabalhos acadêmicos, o que é artigo científico. O artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada, ou seja, você declara que aquela pesquisa é sua, foi você que desenvolveu. E nessa pesquisa, você não somente apresenta, como também discute ideias, técnicas, fala de quais foram as técnicas utilizadas para chegar a determinado resultado, fala dos processos e traz aí informações científicas sobre diversas áreas do conhecimento. E quando eu falo que o artigo científico é parte de uma publicação, é porque a estrutura do artigo que nós iremos conversar a respeito nessa aula são estruturas muito parecidas com outros trabalhos acadêmicos que são considerados de maior fôlego. O artigo científico, em geral, ele tem entre 10 a 20 páginas, mas nós também temos uma estrutura semelhante ao do artigo e, portanto, essa aula vai te ajudar também na construção desses outros trabalhos, que é a monografia, a dissertação, que está aí vinculada sempre a um programa de mestrado, e a tese de doutorado. E também o artigo científico, em geral, ele está apto para as publicações científicas, em revistas acadêmicas e também em simpósios e anais de eventos. Vamos entender um pouquinho como se dá a estrutura do artigo científico. O artigo científico ele é dividido em 3 partes, que são constitutivas dele. Nós temos os elementos pré-textuais, temos os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Vamos por partes. Nos elementos pré-textuais, nós temos aí o título e o subtítulo. O título é uma parte importantíssima do artigo, porque é como a gente chama, o nome da criança. O título, ele tem que ser um título chamativo que possa fazer com que alguém, um leitor da sua área, possa se interessar e entender o que está sendo discutido, pesquisado, quais são as informações que estão sendo trazidas ali naquele artigo. Nós temos também no elemento pré-textual o nome do autor, já que nós falamos aí que é a autoria declarada, o nome completo, na forma direta, acompanhada de um breve currículo, ou seja, trabalho apresentado na disciplina, ou então trabalho apresentado, trabalho de conclusão de curso, aí falar o nome do curso, ou seja, essas informações elas têm que estar contidas aí, tanto na capa como na contracapa. E nós temos também como parte constitutiva do artigo o resumo na língua do texto. Em geral são 250 palavras, sem citações. E aí essa parte do artigo é aquilo que nós já conversamos lá na escrita acadêmica, é um texto dissertativo expositivo, onde você faz um breve resumo de tudo o que foi discutido no artigo ao longo do elemento textual que nós vamos ver daqui a pouco. Também a parte constitutiva dos elementos pré-textuais, as palavras-chave. As palavras-chave, em geral, são 3 a 5 palavras, que vão ser representativas do teu trabalho. São palavras que versam sobre o teu objeto, São palavras que estão dentro do teu título ou que vão ser mais facilmente encontradas na tua escrita dentro do artigo. Então, nós temos aí todas essas partes que eu disse agora, todos esses pontos, que vão estar dentro dos teus elementos pré-textuais. Outra parte constitutiva é os elementos
textuais. O que é que nós temos, né, nesses elementos textuais? Nós temos uma introdução. E nessa introdução, nós temos alguns elementos importantes que precisam estar. Primeira é a questão do contexto de relevância daquele tema que está sendo colocado, né, que você ali desenvolveu na sua escrita, você desenvolveu como pesquisa. Aquele tema ele tem uma importância dentro do mundo acadêmico, do mundo científico, na sua área. Então, você tem, dentro dessa primeira parte da introdução, falar sobre essa relevância. E essa escrita é uma escrita dissertativa argumentativa, porque você vai aí fazer com que o leitor do seu artigo entenda a importância, a relevância daquele tema. Nós temos uma questão que envolve, dentro da introdução, a lacuna de informação. Então, brevemente, você vai trazer aí alguma restrição em trabalhos anteriores, algumas lacunas que foram deixadas em trabalhos feitos por outros autores e que você trouxe para a sua pesquisa para tentar fechar essas lacunas e mostrar a importância desse artigo para o leitor. Então, também nós vamos ter aí um texto dissertativo argumentativo. Outra parte muito importante, uma das mais importantes, que estão dentro dos elementos textuais, é a revisão de literatura, também chamada de fundamentação teórica. É quando o pesquisador, em seu artigo, vai mostrar toda a gama de leitura de autores, de outros artigos, de outras estruturas científicas que permearam, ou seja, que basearam, né, as suas conclusões, que basearam toda a pesquisa que ele desenvolveu, ou seja, mostrando aí ou a falta de evidência, ou os conhecimentos atuais acerca do tema, o que é que já foi feito sobre aquele tema, as informações básicas para a compreensão daquele assunto, daquele objeto que está sendo tratado. É nessa parte da introdução, e principalmente aqui da fundamentação teórica, que nós vamos ter as citações. E as citações podem ser diretas, né, retirada ipsilíteres de outros artigos, ou então a citação indireta, que já parte aí da leitura e da interpretação que aquele pesquisador fez de outros textos que falam acerca daquele assunto e que vai colocar lá na forma da ABNT, né, dentro de uma estrutura que a ABNT solicita para esses trabalhos, citações diretas, indiretas ou citação da citação, que é quando nós encontramos uma citação de um autor que nos interessa dentro da obra de outro autor. Então, a parte da introdução, ela também vai trazer aí o propósito daquela pesquisa. Então, ela vai dizer quais são os objetivos que se quer alcançar. Vai falar também quais foram os métodos e as técnicas de levantamento de dados utilizadas para se chegar a um resultado, além de também trazer as conclusões a que se chegou o pesquisador depois de desenvolvida a pesquisa. Então, essas são as partes, né, os pontos que vão estar inseridos dentro dos elementos textuais. No artigo, nós também temos os elementos pós-textuais. Quais são esses elementos? Nós temos os elementos chamados anexos, quando o pesquisador tira de outras obras ou mesmo da internet, algumas fotos, algum texto, algum tipo, né, de elemento a mais, seja texto, seja imagem, para o seu trabalho, ele vai colocar na forma de anexos. Quando existe, por exemplo, quando foi se fazer um levantamento de dados, utilizou-se uma técnica de entrevista e fez-se um questionário, então aquele questionário que foi utilizado para uma entrevista, né, que foi colocada no artigo e que está desenvolvido lá na estrutura textual, vai ser colocada na forma de apêndice. Então, a diferença básica entre o anexo e o apêndice é essa. Anexo é tudo aquilo que foi construído por outro autor. Apêndice é tudo aquilo que é construído pelo autor do projeto em questão.
É também nos elementos pós-textuais que nós vamos ter as referências. E essa parte das referências é muito importante, porque, como a gente disse diversas vezes aqui durante essa disciplina, principalmente na parte de escrita, estamos agora falando de alguns gêneros acadêmicos, é que toda pesquisa científica, ela não é feita para o autor. Ela é feita para a comunidade científica. E a comunidade científica precisa saber quais foram os principais referenciadores citados ao longo do texto, lá na parte dos elementos textuais, principalmente da fundamentação teórica. Então, todas as vezes que nós utilizamos a citação de um autor na parte textual, na introdução, na fundamentação da minha pesquisa, essa citação, ela precisa ir para a forma de referências, dizendo o nome do autor, o nome do artigo, o nome do livro, da obra, né, com o ano, a editora em que foi estudada, lida e retirada a citação. Obviamente que citações não precisam ser feitas apenas de livros, pode ser tiradas de artigo, ser retirada de simpósios, seminários, ou seja, de tudo aquilo que faz parte do ambiente científico do ensino superior. Então, as referências são essas partes importantes porque outros pesquisadores poderão, no futuro, se referenciar do seu trabalho e procurar, nas referências daquele artigo, os autores que foram utilizados. Então, essa foi a nossa aula de artigo científico. Não esqueça de estudar esse tema no teu livro de estudo, capítulo 3.